E aí, pessoal, tudo bom? Marina Jacob aqui, atleta da Ourice e host deste podcast do Ourice Performance. A gente tem Ourice Performance que traz histórias inspiradoras com pessoas que respiram performance na vida. A gente sempre fala que a Ourice, ela tem no DNA a performance de todos os dias, todas as pessoas que estão aqui, elas acordam para dar o melhor delas por cada cliente, pela empresa, pela sociedade. Então, a gente está trazendo pessoas que têm esse DNA parecido com o nosso. Hoje, meu convidado de honra, um amigo, que eu posso chamar de amigo, né? Lógico. Um amigo, Denis Wang. Denis Wang. Super atleta nas horas vagas, tem uma trajetória aí corporativa sensacional. Eu falo sempre pra você, né? Eu falo assim, a gente tem uma troca de experiências muito rica, né? Eu te empresto um pouquinho da minha paixão de performance no esporte e eu tento absorver sempre o máximo possível que eu posso com você em relação a negócios, finanças, mundo corporativo, olhar de oportunidades. Então, para mim, pessoalmente, de verdade, assim, é uma honra enorme poder te entrevistar. Não, o prazer é meu estar aqui com vocês, dentro da casa que eu já conheço bastante, na Ourice. Obrigado pelo convite. E para mim, assim, Denis, eu queria muito começar falando, antes da gente falar de esporte, até de como a gente se conheceu, eu acho que foi o esporte que uniu a gente, né? Não lembro direito como que a gente começou a se falar, mas eu sei que foi por causa do esporte. Eu queria que você contasse um pouquinho a sua trajetória de trabalho, porque você tem, assim, roxinho de 10 anos, mas já fez coisa pra caramba. É uma referência no mercado de trabalho hoje em dia, assim, como mentor, principalmente de empresários, né? Eu vejo que você é uma referência para muitos empresários. Até eu tenho uma amiga minha, não sei se você sabe, a Corina, né, dona da Sim, Tic Tics. Adoro ela. Ela é sua fã e um dia que a gente postou uma foto, ela falou, eu não acredito que você é amiga do Denis. Porque ele é uma pessoa que faz diferença na minha empresa, porque a aula que eu assisti dele, eu consegui implementar muitas coisas dentro da Pink. Então, eu vejo como você realmente faz diferença real na vida das pessoas, como você faz diferença real dentro da minha empresa, com todos os insights que você dá, eu sempre tento colocar em prática. Conta um pouquinho para mim da sua trajetória de trabalho, antes de tudo. Bom, contando um pouco sobre mim, eu sou o Denis Wang. Hoje eu trabalho em conselhos ou advisors de empresas, seja empresas de tecnologia ou empresas que estão crescendo e precisam encurtar o caminho de aprendizado com base em experiência. É muito melhor aprender com o erro dos outros. Muito mais barato. Muito mais barato e muito mais rápido. Também dou aula lá no G4 Educação, sou mentor lá também. E muito das experiências que eu trago vem de que tive uma carreira diversa, né? Mas o pessoal me conhece bastante por ter sido VP de operações do Nubank. Então fui diretor executivo lá de quando o banco tinha 2 milhões de clientes até 20 milhões de clientes, mais ou menos 350 funcionários para mais de 6.500 funcionários diretos e indiretos. Quando a gente foi de um produto aqui no Brasil para multiprodutos, no Brasil, na Colômbia e no México. Então foi um momento que acho que o banco mais se transformou, né? Foi de uma aposta que todo mundo falava, Denis, você é maluco? Tu vai montar um banco com a turma lá, até o negócio já tá grande, né? Atraindo muitos clientes. Por quanto tempo que você ficou lá? 3 anos. 3 anos. Quando são startups, né? São fintechs, o crescimento é exponencial, né? Eu acho que você é quase engolido. O Nubank nasceu em 2013 e teve o primeiro cliente no meio de 14. Eu entrei no meio de 17. E nesses 3 anos foram 2 milhões de clientes. E nos 3 anos que eu fiquei, a gente foi de 2 para 20 milhões de clientes. Você vê como é muito exponencial a curva de crescimento. E acho que é interessante essa história, até talvez de um aprendizado nosso, é que às vezes, tanto no esporte quanto no trabalho, às vezes a gente tem muita pressa. E a constância é mais importante que a gente fala, né? E os fundamentos são muito importantes. E esse tempo do Nubank foi importante para acertar a máquina antes de crescer. Né? Ter bons processos, ter o melhor produto. Foi mais importante a gente gastar um tempão desenhando o melhor produto, né? Tendo os melhores processos, a melhor eficiência operacional antes de escalar. Né? Então esse fundamento é muito importante, né? Que é o base no esporte. Eu ia te perguntar, e deu tempo disso? Porque quando a gente fala de crescimento exponencial, ele é exponencial, né? Sim. Ele é muito rápido, então eu imagino que por exemplo, fazendo agora a analogia ao esporte, é você começar do zero e em 6 meses você fazer um Ironman.
deu tempo mesmo de você ter essas bases? Porque vai quase contra o que a gente fala muito de passo por passo. Não sei, pelo menos eu tenho essa filosofia de vida de que assim, a performance é você todos os dias fazer algo com constância, que o resultado ele vai vir todos os dias, né? Ele não é uma vez só. Mas um crescimento exponencial, ele é algo que você é quase engolido. Deu tempo de não ser engolido e planejar? Então, acho que essa foi a grande diferença do Nubank versus a EasyTaxi, que eu também trabalhei, e outras startups. Que o Nubank tinha muito claro que queria fazer uma empresa que fosse muito sustentável e duradoura por muito tempo. E para isso, o fundamento era muito importante. Diferente da EasyTaxi, que era um aplicativo para pedir um carro, o máximo que podia acontecer é não chegar o carro. Você não pode montar um banco, a pessoa abriu o app e o dinheiro não está lá. Então, a gente sabia que ali o fundamento era muito mais importante. Fazer aquele negócio funcionar com a melhor tecnologia, né? E aí o que a gente viu na sequência, que tinha que ser com o melhor unit economics, que precisa dar dinheiro. Não adianta crescer um banco sem dar dinheiro, porque senão você quebra. Né? Não dá para você não dar mais desconto, como era o caso da EasyTaxi. Então, foi muito bem fundamentado. E aí, quando eu entrei, foi quando a gente conseguiu... eu lembro até hoje, quando eu entrei, a primeira reunião com o Davi, ele falou, olha, antes de eu aceitar a oferta de trabalho, ele falou, olha, a gente conseguiu provar que o cliente é rentável. Então, agora é tempo de crescer. Né? Porque a tecnologia está boa, a gente consegue provar que o cliente é rentável, então vamos acelerar. Então tem um momento certo de fazer isso. Uma vez que você acelera, obviamente quando você realmente pisa, você só na prova que você vai saber qual é o seu limite. Sim. E aí a gente tinha que dosar muito a velocidade de crescimento do banco. E vocês conseguiam? E conseguiam. A gente conseguia porque tinha o fundamento estava bom, 2, tinha o crédito. Então o crédito ele limita muito quanto você pode crescer. Não é assim, tem um monte de gente querendo, bota tudo para dentro. Né? Você tem que regular a análise de risco e vai aprovando aos poucos. Eu lembro que no começo era difícil você tinha que receber um convite, né? Isso. Eu lembro que na época que eu me tornei cliente, era isso. Eu tive que receber um convite, ser aprovado o meu convite, e aí eu podia ser cliente da... Isso. É engraçado, né? Como as coisas são. A execução é muito importante. Essa fila de espera que você passou, essa aprovação que você passou, era porque a gente precisava ver se tinha crédito ou não. E todo mundo que não era aprovado no crédito, a gente jogava numa fila de espera. E às vezes a gente jogava as pessoas na fila de espera porque a gente não tinha dado suficiente para falar, eu tenho certeza que essa pessoa vai pagar de volta, né? Que ela não vai ser inadimplente. Sim. Mas 2, porque a gente não tinha capital suficiente para emprestar de dinheiro. Então isso criou... A gente tinha uma limitação, né? Que era capital ou dados. E isso virou o quê? Um desejo maior das pessoas. Porque falar assim, nossa, esse produto é tão bom que tem uma fila de espera. O brasileiro ainda adora uma fila. Exato, o brasileiro adora uma fila. O que é essa fila? Deixa eu entrar. Depois eu descobri o que vai ter lá na frente. Então ajudou sim a criar, né, um boca a boca de nossa, é bom, é fila. Começou a virar até o contrário, né? Parece o Iron Man hoje. Nossa, eu tenho 10 convites. Deixa eu escolher os 10 amigos que eu vou deixar, que eu vou convidar, né? Então começou a exclusividade. Então foi uma forma que a gente conseguiu limitar o crescimento para crescer de forma mais sustentável. Quando eu entrei no Nubank, estava no momento de estar aprovado, vamos escalar esse negócio. E aí, obviamente, ainda tem o crédito que precisa sempre dosando para você não errar a mão. E aí o que eu falava muito pro meu time operação não pode ser gargalo. Concorda? Porque isso já é provado que funciona. A gente tem bancos que atendem 100 milhões de clientes, não tem porque a gente não conseguir. Então a gente conseguiu se planejar muito na frente para conseguir sustentar esse crescimento. Eu olhava para o time de crédito, conversava com eles e tinha mais ou menos noção de quanto a gente ia crescer. Eu sempre falo, 18 a 24 meses na frente. Tá. Para a gente aí sim conseguir falar, para a gente entregar isso daqui a 18 meses, que eu preciso construir hoje. Entendi. Né? Então, que é o quê? Um pouco do planejamento. Você quer fazer um Iron? Você vai falar, beleza, eu vou fazer em 12 meses, 8 ou 24 meses. Não recomendo fazer em 12 meses, eu recomendo fazer em 2, 3 anos, mais para 3 do que para, né? Mas, se você tem se você tem 2 anos para fazer, você vai fazer da melhor maneira possível para tudo dar certo. Então, acho que a gente conseguiu entender que esse planejamento de longo prazo é muito importante para entender quais são os blocos de construção. E aí tomar as decisões certas e não só ficar reagindo, né? Putz, deu alguma coisa errada, como que eu resolvo isso? Apagando o fogo que a gente fala. Pela Atlas, eu atendi uma fintech por muitos anos.
E ela teve também um crescimento exponencial. Era uma fintech do setor de energia solar. E eles faziam financiamento de projetos. Então, eles tinham a mesma coisa, assim, o crédito era o limite deles, né? Sim. Então, tinha uma fila de espera para ser aprovado. As taxas não eram as melhores, mas por uma questão financeira. Só que, a partir do momento que eles passaram por uma rodada de investimentos e brotou dinheiro lá dentro... Cara, eles começaram a ser clientes da Atlas, eles tinham, sei lá, 8 funcionários. E quando a gente encerrou a conta com eles, por uma questão do tamanho que eles ficaram, eles acabaram criando uma agência lá dentro. Eles tinham 800 funcionários e assim, uma quantidade... Acho que eu sei e foi muito legal porque a gente viu tudo isso acontecer, né? Desde quando antes eu ia lá ter reunião com o dono, com o fundador do banco, sabe, para pegar os diferenciais, como comunicar, sabia o nome de todo mundo, até uma hora que a gente estava em 3, 4 andares de um prédio. Só que não foi tão planejado assim. Então eu vejo que, assim, desse crescimento enorme que aconteceu, eles tiveram que retrair, teve que demitir um monte de gente depois. Então não teve, eu acho que essa base, quando acontece isso, não tem uma base. É uma coisa que eu estava até falando com uma empresa hoje, a gente fala muito lá para os alunos G4. Tem poucos negócios que você realmente tem que crescer muito rápido. É porque eu olhava e falava, gente, isso não é sustentável, porque não é tão real. O business ainda não é tão real. Tem muito dinheiro, mas o business ainda não é maduro para isso. Mas é porque, e normalmente, inclusive está falando sério, às vezes quando a gente levanta muito dinheiro, você acha que você vai conseguir levantar mais, que você vai acertar, vai jogar mais fichas e que todas vão dar certo, entendeu? Nas apostas de investimento que você fez. E é o contrário, né? Quanto mais você gasta, mais ineficiente é o retorno financeiro sobre aqueles projetos. Por quê? Porque você está fazendo mais apostas maiores, que é o oposto do que a gente aprendeu em inovação. Inovar é testar pequeno e o que der certo se acelera. Só que quando você tem muito dinheiro, você perde essa visão. Tá? Então, normalmente, o que a gente fala para as pessoas levanta dinheiro, mas você precisa manter aquela mentalidade de quando você não tinha dinheiro. Pequenos testes, isso, funcionou, escala. E aí, 2 todo mundo fala assim, mas eu preciso crescer rápido. E eu sempre truco isso. Eu falo, por que você precisa crescer rápido? Aí a pessoa fica, não, porque eu recebi dinheiro, eu preciso crescer rápido. Eu falei, não, para o investidor talvez seja bom, mas para você vai trazer ineficiência, você vai contratar um monte de gente, aí o cara que fazia, ele para, que é muito bom em executar, ele vira um gerente, ele para de executar, contrata um monte de gente e gasta tempo treinando o cara, então você perde velocidade ao invés de ganhar, né? Então o que eu vi era que assim, a gente não tinha tempo hábil de testar o que dava certo e o que não dava certo. Sim. Então, e testava 10 coisas, você nem sabe o que deu certo. A mudança de estratégia, ela era quase semanal. Isso. Agora vamos por esse caminho. A gente vai lançar mais um produto. A gente já testou por uma semana, não deu certo. Mas a gente, então, uma semana não é um teste, né? Sim. Então eu via que isso daí era muito difícil. A gente fala que é muito projeto lançado, poucos concluídos. E concluído não é... O pessoal acha que lançar é conclusão. Não. É o começo, acompanhar... Né? Deu resultado, não deu, iterar para ver se mata o projeto ou se dobra a aposta. Então acho que tem todos, e quanto mais você cresce, menos controle você tem. Só que você tem menos controle com um time novo, com um monte de gente. Não tem seu DNA aqui. Exato, com a cultura não solidificada ainda. Então acho que isso foi importante também no caso do Nubank. Isso na Stax também foi muito bom, que a gente tinha um time inicial muito forte. E aí quando você cresce de 300 para 2.000 pessoas, 2.500 pessoas dentro do escritório do Nubank quando eu estava, a cultura já está lá. Então quando entravam pessoas novas, seja em cargos de liderança, mesmo em cargos de liderança, eles eram expurgados se eles pensavam muito, muito diferente no sentido de tomar riscos desnecessários, não focar no produto do cliente. O próprio time expurgava a pessoa. Você sabe que numa das vezes que eu estava lá no G4, o Marcelo Toledo falou isso. Ele falou, tenha seu time de experts. Porque eles vão ser os responsáveis por propagar a sua cultura, né? E eles mesmos vão reprimir as pessoas que estão fora da cultura. E você conseguiu fazer com que isso acontecesse no Nubank. Né? Eu não, todo mundo lá, né? Sim. Mas sim, assim, o time tinha essa consciência. Tinha. Obviamente tem muitas ferramentas que a gente usou para aplicar isso na prática. Né? Tinha muito cuidado com isso. Toda a jornada de funcionários era baseado muito em, obviamente, resultado, mas também no comportamental, especialmente na formação de liderança. E a formação de liderança são 2 pilares: entregar resultado
E o como é importante também, que é montando bons times e, né, criando a cultura, mantendo e replicando a cultura da organização. Então isso a gente fez muito bem. Na Easy a gente cresceu muito mais rápido, porque era um dos poucos mercados que eu acredito que velocidade era importante. Por quê? Porque você tem 2 apps, aí tem um que demora 20 minutos, outro demora 5 minutos. Qual você vai usar? O que demora 5 minutos. Então, sim, crescer é importante. Você tem um que atende todas as cidades no Brasil, ou as capitais, ou um outro não. Você vai querer, né? E assim vai. É verdade, você não quer ficar baixando aplicativo, Exato. dependendo de então, onde você esse era o que a gente chama de o First Mover Advantage. Lá tinha. Foi muito mais desorganizado e a gente acho que o que a gente mais errou foi o produto não estava bom o suficiente para a gente expandir. Mas a gente estava muito capitalizado e tinha uma questão de tempo. E aí a gente compensava o produto não tão bom com um time muito forte, operacionalmente. Então o time a gente foi de uma igreja na glória do Rio de Janeiro para mais de 30 países em 18 meses, 24 meses, baseado em cultura. O time era muito forte, a gente conseguia replicar a cultura, a gente viajava muito, mas a gente também tinha os nossos rituais. Então era engraçado de você ir de um país para outro, uma cultura muito parecida e tão jovem. Isso foi muito legal de montar. E aí, pensando em ciclos, eu vou trazer um pouquinho agora para o esporte. Você teve ciclos muito bem iniciados e encerrados, né? Dentro da sua vida corporativa. E eu acho que o esporte também tem muito isso, né? De você ter ciclos dentro do esporte. Eu confesso que eu, Marina, a minha maior dificuldade no esporte e o meu maior aprendizado é ter aprendido a sair de ciclo. Porque antes eu vivia no ciclo. Eu não conseguia desapegar, eu não conseguia destreinar, eu não conseguia deixar a prova para trás, então eu queria estar sempre treinando. E isso, obviamente, me custou coisas pessoais muito valiosas. Eu acabei não dando tanta atenção. E você também começar a encerrar ciclos é performance, né? Você saber que não dá para estar toda hora na alta, mas para você estar na alta, você precisa ter essa... Como que você sabia que era hora de começar, de encerrar? Porque você saiu da Nubank, o Nubank não é que não deu errado, tá aí gigante, tá crescendo, e você encerrou um ciclo para começar um outro. Acho que Como que funciona isso na sua cabeça, de começar a encerrar ciclos? Tem um aprendizado que talvez para você, que talvez funcione bem, ou para todo mundo, que a gente fala que empresa de tecnologia, nessas startups, é uma maratona de sprints. Então você precisa saber, é uma jornada longa e você precisa saber quando você vai dar um tiro ou não. Então a gente tem que aprender, opa, agora é hora de descansar, agora é hora de acelerar, assim vai. Então agora precisa dar o máximo, agora opa, vamos arrumar produto. Então isso é legal de saber. Acho que pra mim, a minha carreira, acho que a vida pessoal também é meio junto, eu sempre tive muito claro minhas prioridades. E eu sempre me guiei pelas minhas prioridades e que é uma coisa que uma vez um chefe meu me falou e eu já fazia isso intuitivamente, aí ficou mais claro pra mim. Ele chegou um dia pra mim e falou, cara, eu tô com 40, 45 anos de idade, trabalho em investment banking aqui, cara, e eu olho pra trás e parece que foi ontem eu tive 25, eu nunca parei pra guiar minha vida. Eu tô aqui, eu não sei se foi a melhor carreira, se eu curti a vida como eu deveria, porque eu fui levando, né? Que é isso, você vai treinando, quando você vê isso há 3 anos e fala, pô, mas eu não fiz uma viagem diferente que eu queria. Sim. E assim vai. Então eu aprendi assim, putz, eu já fazia isso intuitivamente. O que é a minha prioridade? Quando eu era na escola, desde pequenininho, o pessoal falava, o que você quer ser? Aí todo mundo, eu quero ser policial, eu quero não sei o quê. Eu falei, quero ser rico. Aí, mas como assim? Eu falei, cara, eu não quero trabalhar porque eu quero fazer uma profissão. Eu quero trabalhar porque o objetivo é ganhar dinheiro. Pra quê? Cara, aí eu fui formando ao longo da vida, mas independência financeira, conforto para fazer as coisas que eu quero e assim vai. Então eu tinha essa clareza, né? Então para mim sempre foi isso importante e acho que é a clareza do porquê, né? Do porquê e aí para mim a pessoa que sempre foi minha inspiração é meu pai. Então ele sempre conseguiu equilibrar muito o trabalho, né, com a vida pessoal, de dar atenção à família, etc. E eu falei assim, cara, para mim outro pilar é a família, né? Então para mim eu falei assim, cara, não faz sentido eu me matar de trabalhar e não ter tempo para a família. Também não faz sentido eu me matar de um trabalho que eu amo e não ganhar tão bem. Então sempre faz assim, putz, da onde que eu acho e que encaixa melhor. E mesma coisa no esporte, né? Assim, putz, eu não queria fazer o Iron inteiro. Eu sempre falei, eu não vou fazer. Eu lembro que você falou isso, assim, eu não vou fazer outra, vai ser meu Iron da vida, porque eu não quero abrir mão de estar com a minha família no sábado de manhã. Exato. E assim, eu não ia fazer o Iron. Minha ideia era fazer o 70.3, que eu conseguia ajustar a minha vida, a rotina encaixa bem. Aí o Caio lá da Limiar me deu branco e falou, Denis,
mas para você encaixa, para várias famílias não. Então eu falei, para mim é o 70.3, para alguma família vai ser o Olímpico, né? Então, mas para mim encaixava o 70.3 e eu falei, nunca vou fazer o Iron. E aí eu fui fazer para acompanhar o Caio. Então, aí eu falei, eu fiz o ciclo, falei, tenho certeza que agora eu só vou fazer quando meus filhos forem grandes, não querem mais, não tiverem em casa. Ainda pensa assim? Não penso. Teremos um Iron? Cara, não, quando os meus eu vou filhos... pagar minha língua, porque a gente foi pedalar, lembra que eu falei? Falei, Denis, você vai cruzar aquela linha de chegada e a gente vai conversar depois que você vai fazer ano que vem um Ironman. Cara, a verdade o Nardon, ele chegou e falou assim, vamos fazer ano que vem? Eu falei, não. Ele falou assim, eu pago sua inscrição se você decidir até tal dia. Aí... Nardon, ó, você está, por um dia... Ele tá inscrito? Oi? Você tá inscrito? Ele tá inscrito. Aí eu falei ele pra ele... tá inscrito em tudo. Aí eu falei... Maratona aquática, a corrida da esquina, o Nardon tá lá. Mas aí eu falei assim, cara, eu vou... Deixa eu pensar. Aí eu falei pra ele, eu topo. Aí ele falou, pô, mas a aposta venceu ontem. Era até ontem. Falei, graças a Deus, não vou nem insistir. Não, vamos renovar essa aposta aí. Falou, não vou nem insistir. Vamos renovar porque eu tava na emoção, porque realmente... quando meus filhos tiverem 15, 16, que estiverem viajando com os amigos, tiver sobrando tempo, né? Aí eu vou fazer outro. Eu lembro muito que legal. você foi muito categórico quando a gente falou. Eu ainda falei, você vai mudar de ideia. Você falou, eu não vou mudar de ideia. Mas porque eu tenho essa clareza de as prioridades. E o esporte é uma prioridade hoje que eu gosto muito legal de fazer, qualidade de vida, né, um hobby, mas o outro é família. Então... Então, você sabe que eu falei isso pra você, né? Eu falei assim, eu demorei pra aprender, mas hoje em dia eu aprendi e é um aprendizado que eu não abro mais mão. Então, antes eu tinha muita... Eu sempre fiz 73, em 2019 eu me inscrevi pro meu primeiro Iron, eu já, assim, eu sempre fiz bem 70. Na verdade, no triatlon, desde que eu entrei, eu sempre me dei bem ali. E aí, em 2019, o meu treinador falou, pô, vamos para um Iron, né? Falei, cara, pô, acho que agora eu tô pronta, né? Já tinha feito, acho que 5, 6, 73, e todos muito bem. E aí veio a pandemia. E eu tava inscrita, né, para o Brasil, só que eu queria estar eternamente pronta para quando o Iron acontecesse. Nossa, mas aí desgasta muito, não? O que aconteceu? Eu fiquei 2 anos em ciclo de Ironman. Nossa. 2 anos, eu não consigo, só que assim, eu tava tão bem, porque aí você vai melhorando. Então você sempre vai melhorando, quanto mais você treina, melhor você fica. E eu não consegui encerrar aquele ciclo. Eu juro pra você, eu fiquei começo de 2020 até 2021, final de 2021, em ciclo de Ironman. E aí, depois eu fiz, enfim, aconteceram várias coisas, eu fiz o Iron 22 em Floripa, classifiquei para Kona e fiz Kona no mesmo ano. Deu ressaca? Cara, eu vou te dizer assim, não deu ressaca no ano seguinte, porque foi o ano que eu sofri os acidentes, então eu fui obrigada a ficar parada de qualquer jeito. Porque eu acho que se eu não tivesse sofrido os acidentes, eu teria feito... Eu estava inscrita para uma prova. Mas para mim, hoje em dia, meu maior aprendizado foi do ano passado, que eu fiz Floripa, fiz depois Cozumel e emendei de novo 2 ciclos. Porque eu tinha esquecido em 2022 o quanto tinha sido duro. E eu falei, não dá, pra minha vida, porque não existe equilíbrio, né? Sim. Não existe, eu acho que você tem as prioridades, em algum momento uma prioridade mais, outro momento uma prioridade menos. Sendo que ambas as coisas são importantes, né? O esporte, família é importante. Mas não dá pra ter tudo o tempo todo. Inclusive, um dos grandes motivos pelo qual eu evoluo bem mais devagar no triatlon, em questão de tempo, porque todas as férias de janeiro e junho eu paro total. Total, eu continuo correndo 2, 3 vezes por semana. E pós-prova também, né? E pós-prova, mas é porque eu preciso, meu corpo não aguenta, mas eu preciso ficar 1, 2 semanas parado, mas ou bem leve, né? Z1zinho. Eu sou cara de pau pós-prova, coitada da prova. Prova sempre leva, nunca é o vinho. Eu acabo a prova e vou ficar 2 meses viajando. Fica 2 meses viajando, a prova me destruiu, não é o vinho, gente. Exato, então pra mim a prioridade é assim, eu prefiro fazer 5:20 numa prova do que sub 5, mas parar 2 vezes, na verdade, dá 3, 4 meses por ano para viajar com a minha família. Então, para mim é muito claro essa prioridade. E eu não troco isso. E aí eu convivo bem com isso. Tem gente que não, né? Fala assim, não, minha prioridade, eu prefiro viajar menos com a família, ou viajar para lugares que eu consigo treinar e manter o nível. E eu acho que não tem certo ou errado, cada um... Não, eu acho que é o que te faz bem, né? Exato. Eu percebi no ano passado que para minha saúde mental, 2 Ironman no ano, não é nem o corpo, porque
assim, Marina, você ficou sem treinar no primeiro semestre? Não. Não. Mas aí dava pra pedalar comigo. Mas aí eu podia ir com vocês. Porque o Nardon esses dias falou, vamos pra Romeiros. Eu falei, seguinte, agora, essa época não. Não vou, não vou porque eu vou te largar em 2 segundos. Eu não tô uma boa amiga agora. Eu tô uma boa atleta. Mas eu percebi que 2 Iron pra mim no ano não dava, eu não vou parar de treinar. Mas eu vou conseguir fazer uma viagem sem levar bike. Isso. Que pra mim é uma conquista enorme. Eu vou treinar todos os dias a viagem, mas eu não vou levar a bicicleta. Não vou levar a bicicleta, não vou levar o rolo. Vou conseguir ficar 5 dias sem pedalar. Mas me custou muito aprender que performance também é você ter ciclos. Acho que no final do dia é você olhar pra trás e falar, putz, o que eu queria entregar. Se você entregou 100% de um e 0% do outro, para mim não é sucesso. Né? É você tentar equilibrar os vários pratos que você tem para ter. E tem gente que tem um hiperfoco, tem gente que é muito boa, você fazer tudo, eu não consigo. Eu acho difícil, viu? Eu acho que eu nunca vi alguém que fala assim, consigo equilibrar tudo. Não tem como. Você vai ter alguma coisa que você tem que deixar de lado, você só tem que estar em paz com o que você está deixando de lado, né? E agora, voltando para o esporte, você abandonou. Queria que você contasse um pouquinho. A gente se conheceu, ficou amigos, você era triatleta, a gente pedalou junto. E agora, não te vejo mais na bike. Conta para mim, como que tá sendo essa experiência de algo novo? Legal. É a primeira vez que você está fazendo trail? A primeira. E eu tava te contando, né, antes da gente começar a gravar, que eu entrei no triatlon porque eu tive um Covid muito ruim, eu também já tinha saído bem, tava faltando desafio, né, aquele friozinho na barriga, e aí eu acabei indo pro triatlon para equilibrar os dois, saúde mental e física. E por que eu escolhi o triatlon? Eu falei assim, cara, eu sempre falei que eu sou bom de esporte, mas eu sou ruim de endurance. Aí eu vou falar o quê? Vou falar, sou teimoso, né? Eu vou fazer endurance. É consciente essa escolha ou é inconsciente agora que você percebeu? Ah, tá. É consciente. Porque eu falo assim, cara, não é possível que eu não consiga fazer. Eu sou movido por... Se alguém fala, duvido, você não consegue fazer, aí eu falo, agora eu quero fazer. Então, É fácil te convencer, muito. Então. Nossa! Você acha que você é difícil, mas é muito fácil. Muito fácil. E aí eu comecei a fazer o triatlon, gosto muito. Só que aí, depois do ciclo do Iron, eu falei, eu preciso dar uma pausa. E aí eu pensei em voltar, eu ia fazer o 70.3, só que aí eu sempre escutei muito falar do El Cruce, que é uma corrida de montanha. Explica para o pessoal, que eu duvido que alguém saiba o que é o Cruce. Que você cruza os Andes, né, da Argentina para o Chile em 3 dias correndo. Então dá em torno de 30 km, 35 km por dia. E o mais importante nessas provas é com 1.500, 2.000 metros de subida. Então imagina você correr a Serra do Anchieta ou Imigrantes 3, 4 vezes ali por dia, né? Então, e não é que você dorme em hotel, né? Barraca, então... se você quiser tomar banho é no lago gelado ali. Mas alguém leva as suas coisas, né? Não é você quem carrega. Você deu uma mochila, joga a mochila no caminhão, vai correndo, quando você chegar lá a mochila tá te esperando. Quer dizer, o caminhão tá te esperando, você pega a mochila. Aí você pega, monta tudo. Eu já vi que seu negócio é hotel. Eu fico imaginando você chegar cansada. Eu chego cansada de uma prova, eu quero tomar um banho quente, cama arrumada, branquinho. Eu tava conversando com o pessoal e falou assim, leva um travesseiro que vale muito a pena. O que você vai dormir mal, mas você dorme um pouco melhor. E aí aí eu sempre escutei falar do El Cruce. E eu tinha muita vontade de fazer, porque você vê, é legal, você passa pelas comunidades na Andina, é muito bonito. Deve ser muito bonito. E de novo, assim, você viu quando a gente pedalava em Romeiros, cara, eu não gosto de subida. Não é que eu não gosto, meu corpo não gosta. Cara, qualquer morrinho de 10 metros de altura, eu já corro com a língua pra fora. Aí eu falei, né, Brasília, tem aquele morrinho lá, eu já chegava em cima do morrinho bufando. Eu falei, cara, eu preciso melhorar subida. Eu vou fazer corrida de aventura então. Eu tava no meio, acho que eu não te contei essa, eu tava no quilômetro 38 da maratona do Iron, e eu falei, tá feito, eu tenho certeza que eu vou acabar, tô bem aqui, tinha encontrado o Caio, a gente tava correndo junto, eu virei pra ele e falei assim, já se prepara que eu vou fazer o Cruce. Você conseguiu pensar nisso no quilômetro 38 da maratona do Iron? Consegui. Mas é que é diferente, eu acabei tarde, já tava fresquinho, não é igual vocês que acabam tardia. Meu Deus, eu não sei nem meu nome. É difícil falar, né? É impressionante, quando você acaba o Iron, é difícil até falar. É difícil. É um negócio, uma sensação de esgotamento
esgotamento total. E é uma paz, eu não sei, eu entrei num flow na corrida que... Eu nunca encontrei esse flow, gente. É que eu fui devagar, né? É diferente. Graças a Deus. Eu falei assim, eu vou no flow. pace confortável, porque eu quero chegar bem lá, ter meus filhos me esperando, não quero que meu filho me veja numa cadeira de roda lá. Aí, e acabei super bem, a gente aproveitou. E aí, então, aí no quilômetro 38, eu, cara, quero fazer o El Cruce. E aí casou da UTMB, que é uma marca famosa de trail, que é o Ironman do trail, né? Acho a melhor marca que tem. Eles montaram um squad para ajudar a promover um pouco mais o trail. Eu até tinha um preconceito com corrida de montanha. E você vê, não, é muito legal, tem superestrutura, a gente estava falando, tem superestrutura, tem um pessoal muito legal. Eles falaram, putz, Denis, a gente quer fazer uma série de corridas com você e com uma turma. Que legal. Então a gente fez agora Paraty, vai ter Bariloche, só que eu não vou, porque tem na semana seguinte o El Cruce, e aí a gente vai fazer o Ushuaia. Então, uma corrida de aventura fazer o Ushuaia. no Ushuaia. Que o Ushuaia, acho que pra mim, aí o próximo é Chamonix, que é a Meca, né? O Kona Gente, que demais. do TMB é Chamonix. Então, talvez a gente tá até vendo se a gente vai pra Chamonix também. Então, durante os próximos 6 meses, vou ficar no trail para conhecer o esporte, ajudar também né, a divulgar um pouco mais, porque é um esporte muito bacana. Fala um pouquinho mais do esporte da comunidade, porque é um esporte no qual, assim, eu tive 2 clientes da Atlas, que eram do trail, por isso que eu sei mais sobre isso atualmente. A revista Trail Running, não sei se você conhece, foi cliente da Atlas. Legal. E tem uma prova chamada Cambotas, em Minas, que acontece uma vez por ano, e a gente também que estruturou ali a comunicação dele, isso aí. Foi um período muito legal de trabalho. E eu conheço um pouco do trail por causa desse cliente. Mas assim, eu admito que eu nunca nem fui num evento, eu não tenho ideia de como seja. Mas falam que a comunidade é muito legal, né? Cara, é muito legal. A comunidade é legal, acho que é um pouco parecido com o triatlon. Quando eu comecei já era tarde, já era 2002. E talvez mais para trás, que a comunidade é pequena e ela é muito unida e tem pessoas muito legais. 2022, né? Eu comecei em 22, Mas isso. Então, hoje o trato tá mega pop, tá super... Que é bom. Um hype enorme, Tem um hype, eu acho bom, porque as pessoas são saudáveis. Para as que estão fazendo de forma saudável, é bom. Tem o pessoal oba-oba que em 6 meses quer fazer o Iron, fala, cara, acho que não é por aí. Mas então é muito legal, porque a comunidade está pequena ainda, tu não se conhece, é super receptivo. As estruturas são muito boas de prova, só que eu acho que a dificuldade é um pouco igual ao ciclismo, que é aonde você vai correr na montanha. Então tem algumas montanhas perto de São Paulo que dá pra ir. Tem o Voturuna, que o pessoal vai pra pedalar em Romeiros, muito bom lá. Vai ter Japi, tem obviamente o Pico, só que aí não tem plano, você sobe e desce, então você pode até assustar se você começa ali. Então tem poucos lugares, tem o Volpe aqui perto, mas é curto, mas é gostoso de correr. Eu já corri por lá. Então tem essa limitação, então as pessoas, é difícil você falar assim, vamos correr hoje na montanha, pra você conhecer? Então acho que tem esse desafio. E acho que o 2 não tem uma prova icônica, tipo Chamonix, né? Qual uma montanha que você fala, nossa, isso é uma vista? A gente tem morros no Brasil. É verdade. Então, tem morros, são montanhas. Isso, eu tava falando muito pro pessoal da TMB. Acho que a gente devia, deixa eu ir lá ver como mas eu imagino que a gente ir pro Ushuaia deve ser muito legal, né? Fazer a Argentina, Bariloche deve ser muito legal, porque aí sim é uma montanha. Sim. Então, e aí a experiência é legal, desde você, tô no meio de uma montanha, uma mega vista, então a gente começar a entender qual é a história. Acho que começa com Paraty, que é bonito, é legal, talvez seja um dos lugares mais legais do Brasil, mas a gente ir para lugares icônicos de montanha mesmo. Poxa, registra bastante pra gente. Vou sim. Registra, porque de verdade é um universo que é muito diferente. É igual quando eu falo que eu faço teatro. Primeiro que ninguém entende, a primeira coisa que as pessoas perguntam você faz teatro? Eu falo, não, eu faço triatlon. Exato. Já aconteceu muito isso. Teatro, não, triatlon. Eu nado, pedalo, corro. Então, assim, hoje parece muito óbvio, mas não é. A gente tem que toda hora explicar. Não, eu nado, pedalo e corro. Mas você malha bastante. Fala, não é que eu malho, eu não malho, eu treino. É bem diferente. Você precisa explicar porque você pega um pezinho de 3 quilos. Eu sou forte. Mas uma coisa que eu não negligencio é meu treinamento de força. Faço isso com bastante afinco. Mas o que eu achei legal Mas eu acho que é muito legal a gente disseminar esse O que eu achei legal do trail, né?
ele demanda menos. Então, para quem tem uma agenda mais apertada, não são 3 esportes, é um esporte. Então, a agenda livra bastante. E é muito legal para quem gosta de viajar nos finais de semana e gosta de montanha ou campo, porque é um esporte que o pedal, obviamente, se mistura bastante na natureza. Mas a corrida não é no asfalto, você vai correr trilha, vai correr no estradão de terra. Então, para quem gosta dessa vibe, é muito gostoso, assim. E você falou de viajar no final de semana. Os seus filhos, eles... Como que é a relação deles com o esporte, vendo você fazer tanta coisa? Cara, eu, como pai, você precisa tomar muito cuidado, né? Porque o pai se empolga. Todos os esportes que eu me empolguei e quis incentivar meus filhos, deu errado. Então, vamos lá, vamos jogar tênis. Aí o Fê e a Júlia não animaram. Porque ficava o pai lá gritando, no surf, vai lá, fica empurrando eles na onda, aí a criança afoga, né? Toma caldo, não quer mais, traumatiza. Então, eu aprendi isso cedo. Meu pai fazia isso comigo. Com a pranchinha de surf, ele levava até a crista da onda, soltava, eu levava caldo, odiava aquela prancha que me puxava, amarrava no pé, ficava com o pé. Exato, aí traumatiza. Aí com triatlo, eu já aprendi isso, aí quando eu comecei a triatlo, corrida de montanha, o que eu tenho feito muito é levá-los para eles verem como é, mas sem pressão nenhuma. Até tem as corridas de criança em um dos dias, e aí eu falei, quer ir? A gente vai lá e assiste, se quiser correr, corre, se não quiser, não corre. Então deixa eles irem no tempo deles. E a verdade eles adoram esportes, acho que por ver, né, a influência dos pais, mas não são esportes que a gente joga. Então é até perigoso. O Fê adora jogar bola. Aí calma, filho, acabei de voltar de um treino, se eu correr pro lado aqui vai dar ruim, vou me machucar. Vai torcer o pé, que não vai dar muito certo. Mas eu acho que assim, a gente dando exemplo, a base sempre volta, né? Eu até estava conversando com uma pessoa que trabalha aqui na Ouriço, e ela falou, meus filhos, ela corre, e aí ela falou do quanto que ela gostaria que os filhos dela corressem. Eu falei, olha, eu lembro da minha mãe a minha vida inteira sendo muito ativa. Então, quando eu fui adolescente, lógico, eu tive uma época maluca, de balada, voltar de madrugada, dar perdido no meu pai, como todo adolescente normal teve. Mas, se você tem uma base, você volta, né? É um ioiô, você vai, mas você volta. Você sabe para onde voltar e o que foi ensinado. E aí, pra gente encerrar, eu tenho uma outra dúvida. Bem, pessoal, assim, a sua rotina hoje, como é que é? Porque você saiu de uma rotina de Easy Taxi. Primeiro você veio do mercado financeiro, né? Teve lá o Private Bank de investimentos, aí você foi para o Easy Taxi, Nubank, saiu de Nubank e hoje em dia você dá muita consultoria, mentorias. Como que é a sua rotina e mesclada junto com o esporte também e hoje, sua família? Eu acho que hoje eu consigo, a minha prioridade hoje é ter flexibilidade de agenda, ser dono do meu tempo. E para treinar, para ficar com a família, assim vai. Então eu tenho conseguido, né, da forma que está, reunião de conselho, advisor, aula. Ele não é que eu preciso estar no escritório com horários fixos, ter time, né, ficar tocando o bumbo do dia a dia. Então tá muito mais equilibrado. Quer dizer, na verdade não está muito equilibrado, está muito mais para ter essa flexibilidade. Então eu separo as manhãs para mim, entendeu? Para fazer o que eu quiser. Seja ir pro clube, seja ir treinar, fazer o que eu quiser. E aí eu começo a marcar as reuniões da hora do almoço até comecinho da noite ali, mas eu tenho até o final da tarde para aí conseguir pegar as crianças no clube, para passar a noite com eles. Então eu tenho conseguido equilibrar bem assim. Isso responde muito à sua vontade de ser rico, né? Quando você era criança. Porque olha e não dirá rico, mas ter o poder de decidir falar não. Ter o poder de falar não, né? De falar, ter o suficiente para falar não para isso, para aquilo. Outro dia eu ouvi um podcast. Ricos são os clientes da Ouriço aqui. Isso é verdade. Mas a Ouriço tem muita culpa de eles serem ricos, porque eles vão exponencializando. Eles são ricos, aí ficam muito ricos. São muito ricos. Mas outro dia eu ouvi um podcast do Thales e ele falou isso. Ele falou, depois de um ponto, na verdade, o conforto financeiro é de você falar não. É de você poder fazer escolhas, né? Não é nem de você ter mais. Sim. Mas é de você poder fazer escolhas. Para mim, o maior luxo é tempo, ser dono do seu tempo. E poder falar, assim, e para mim o segredo porque eu sou rico pro meu padrão de vida. Sim. E aí tem um livro muito bom que chama Psicologia do Dinheiro,
que ele fala é esse livro que fala, acho que é. Que ele fala assim, what is enough? Pra você, né? Não pros outros. Tem cara que eu preciso ter um jato. Pra mim não, minha vida tá ótima, do jeito que tá. Eu não tenho essa ambição, essa necessidade de ficar ficando em hotel muito caro, de ter barco, de ter avião. Né? Uma coisa que a gente conversou bastante sobre bicicleta quando a gente foi pedalar. Exato. Você falou, cara, eu tô feliz com a minha bike. Exato. Era uma bike boa. Sim. Era uma TT nova, semi-nova na verdade, só que eu não preciso ter o melhor câmbio. Pô, cara, pra minha potência, qualquer câmbio serve. Então, acho que tem um pouco disso, putz, eu podia ter uma bicicleta que era 2 a 3 vezes mais cara, sim, mas ia me levar para o mesmo lugar, na mesma velocidade. Não, eu sinto muito, pessoal, mas às vezes a bicicleta não vai pedalar por você. Exato. Na grande parte das vezes ela não vai pedalar por você. Exato. Então, acho que tem isso para mim. Eu sei qual é o meu enough, né? E acho que a independência financeira pesa mais do que ter mais luxo. Ter controle do meu tempo, da minha agenda, vale mais. Então, pro meu padrão de vida, eu tenho o suficiente, né? Então, acho que é um aprendizado que eu tive, uma clareza que eu tive também. E você continua com essa inquietude de desafios, né? Do mesmo Sim. modo, né? Não significa que você está acomodado. Porque você continua fazendo... Hoje vai lá no G4, né, que vai ter encerramento de mês deles, vai fazer provas de trail, vai para Chamonix, então isso, você sentir que tem o enough não significa que você está parado, né? Minha esposa fala que o perfil high potential, né, você precisa disso. E até que eu falei, quando eu comecei no triathlon, eu tava né, precisando melhorar o físico e o psicológico, era muito disso, que eu tava falando, cara, what's next? Qual que é o desafio? Então a gente é muito movido por desafio. Seja, né, tem a parte intelectual, tem a parte física, sei lá, cada um tem o teu. E pra mim geralmente quem gosta, você procura desafio em todas as áreas, né? Sim. E pra mim é muito o que a gente tá falando de, será que eu consigo? Né, o meu é menos performance de tempo, mas será que eu conseguiria correr uma montanha? Será que eu conseguiria fazer um 70.3? Será que eu consigo montar uma empresa? Será que eu consigo fazer isso? Então sempre foi muito de me questionar, será que eu consigo ir lá e fazer? E o aprendizado ao longo, o desafio aquele friozinho da barriga, né, será que não vai dar certo? Tudo isso é o que me move, né, de resolver problemas. Acho que no final do dia acaba sendo meio isso. Não, o melhor jeito da gente encerrar esse podcast foi esse. Legal. Eu adorei ouvir você falar. E essa questão realmente do desafio de você ter o seu suficiente, mas de não se acomodar, né? Porque eu tenho muita agonia da acomodação. Me dá um... Não, envelhece faz mal. Tipo, aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, morri assim, tô assim, é isso que eu sou. Nós estamos, né? A gente sempre pode ser algo diferente. Eu tenho um pouco disso, de falar assim, putz, imagina daqui a 5 anos eu vou estar igual? Não faz sentido, eu preciso evoluir como ser humano, como, né, e falar, cara, eu fiz isso nos últimos anos, eu conquistei isso e entreguei aquilo. Então, uma última pergunta, você ainda tem metas profissionais no esporte ou você vai indo com essas micro que eu digo é de curto prazo, né? De 6 meses, 1 ano, porque é curto prazo, 6 meses, 1 ano. Ou você pensa, não, daqui 5 anos eu ainda quero conquistar outras coisas? Eu acho que, vou falar aqui, sei lá se um dia eu vou morder minha língua. Eu não quero fazer 100 km de uma ultramaratona de 100 km. Esse tipo de coisa não é o que eu já olho, acho que pra mim, eu falo, é coisa de maluco. Também. E eu conheço vários que fizeram e eu falo pra eles, vocês são malucos. Mas tem pessoa que se move por esse desafio. Sim. Pra mim, acho que achar esse equilíbrio, crescer, muito dos meus filhos, da família, né, de evoluir, crescer com eles, etc. Acho que no esporte tá chegando no ponto de o Serasa talvez comece, provavelmente vai virar, agora o Serasa vai ser tempo, porque volume não vai ser, né? Sim. Eu também não vou pular de paraquedas, minha esposa não deixa. Eu até queria pular, eu tenho um sonho que ela falou só quando os filhos se formarem, que é pular de wingsuit. Eu tenho isso, eu vou fazer. Só que ela falou, depois dos filhos se formarem da faculdade, você vai. Então esse acho que a maior maluquice que eu vou fazer de esporte. Até lá, e acho que uma hora vai virar tempo. Agora já fiz tudo que eu queria, deixa eu focar aqui, né, e ficar obcecado em diminuir tempo. Então talvez seja esse. E profissional, eu acho que é muito legal o give back e a troca que eu tenho com outros empresários. Eu lembro quando a gente começou lá no G4,
Eu sou professor lá, não sou sócio, mas estou desde o primeiro. Sim. E, não tem como não associar. e a gente sentou no sofá depois da primeira imersão e a gente ficou assustado. A gente falou, cara, a gente consegue impactar muito as empresas, ajudar muito as empresas e ajudar o Brasil, consequentemente. E aí, então isso foi um, que a gente falou, cara, a gente ajuda muito. Mas dois, a segunda coisa que a gente falou assim, cara, a gente tá aprendendo um monte. Porque a gente veio de tecnologia, a gente tá mega focado em a gente sabe o que dá certo tecnologia. E a gente do nada tem 50 empresas que não tem nada digital, que são incríveis também, que dão dinheiro, que estão resolvendo problemas reais da vida das pessoas. E aí a gente falou, cara, a gente é uma troca. Então tem sido muito legal. Conselho, mesma coisa, eu aprendo um monte e passo muito do que eu aprendi. Então tá legal, mas eu sinto um pouco de falta do meu na reta. De assim, um negócio é falar pra alguém, faz isso. Outro negócio é, vai lá, faz você então. Então eu tenho sentido que daqui a pouco, né, vai querer empreender, ou querer empreender ou entrar em alguma coisa que tá crescendo e precisa de formar uma liderança ali para ajudar a escalar o negócio. Que acho que é onde eu encaixo melhor. Não do 0 ao 1, mas do 1 ao 10, 1 ao 100 eu gosto mais. Então acho que tá chegando esse momento, casa muito com a família, né? As crianças vão crescendo, etc. Vão dependendo menos da gente. E aí os desafios do esporte já não deixam de ser o suficiente. Antes será que eu vou completar um 70.3 ou vou morrer aqui? Deixa eu treinar, deixa eu aprender, deixa eu fazer melhor. Putz, agora já virou uma coisa mais normal. Qual que é o próximo desafio? E aí acho que provavelmente vai ser profissional. Poxa, estou ansiosa para quando chegar esse momento. Trate de me contar. Não, vai ficar sabendo de certeza. Por favor. Vou precisar de marketing também, né? Pode lembrar que você impactou muito já a minha empresa. E eu agradeço muito. Eu gosto muito das nossas trocas. Legal. E eu espero que todo mundo que tenha assistido a gente também tenha aprendido alguma coisa. Que bom. Obrigado, Má, foi um ótimo papo. Obrigada a você por ter vindo. E obrigada, Doris, pelo espaço, né?